Quem nunca ouviu falar da Divina Comédia de Dante, né? É um daqueles nomes que atravessam a história. Mas, vamos ser sinceros, quem realmente já se aventurou por essas páginas? Muitas vezes, a obra parece uma fortaleza literária, monumental, imponente e, convenhamos, um pouco intimidadora. E olha, essa fama toda começa logo de cara. Dante se encontra no meio do caminho da vida, perdido numa selva escura. Quem nunca se sentiu assim? Essa imagem poderosa de crise, de desorientação, é a porta de entrada da jornada. E sim, pode ser um começo bem assustador. Mas e se a gente pensasse diferente? E se, em vez de uma floresta toda confusa, a gente enxergasse a planta de um arquiteto? E se por trás da poesia existisse um projeto lógico, um sistema? É essa chave que a gente vai usar aqui para decodificar a estrutura genial de Dante. Então vamos começar pelo começo, pela fundação mesmo. A grande virada de chave para entender a comédia é parar de vê-la só como uma história e começar a enxergá-la como uma peça de arquitetura magnífica. Cada verso, cada cena, faz parte de um projeto grandioso e totalmente intencional. E essa ideia aqui, ela resume tudo. A Divina Comédia não é só uma aventura fantástica, não. É, como diz a citação, a arquitetura moral do universo. É um mapa simbólico onde cada pecado e cada virtude tem seu lugar exato dentro de um sistema coerente. E sabe, como em qualquer grande projeto de arquitetura, antes de sair olhando os cômodos, o inferno, o purgatório, o paraíso, a gente precisa primeiro olhar a planta baixa. Qual é o princípio que organiza tudo isso? A resposta está em um número. O alicerce de tudo é um número 3. Para Dante, ele representa a perfeição divina, a Trindade. E isso não é só um símbolo jogado lá, não. Esse número está literalmente embutido na matemática e na estrutura do poema. E é aqui que a gente vê como essa matemática se torna uma coisa sagrada. Pensa só, o poema tem 3 partes gigantes, os cânticos. Cada estrofe, um terceto, com 3 versos. Até um número total de 100 cantos, que sugere perfeição, né? 10 ao quadrado, simboliza uma ordem, uma totalidade. Com Dante, nada é à toa. É tudo pura harmonia matemática. E essa harmonia toda se desenrola em 3 jornadas bem diferentes. Primeiro, a gente mergulha de cabeça no inferno, uma espiral para baixo, para o fundo do egoísmo. Depois, a gente escala a montanha do purgatório. É um esforço para se libertar, para reajustar a bússola moral. E, finalmente, a gente sobe pelo paraíso, uma expansão em esferas de luz, onde a alma finalmente se alinha com a ordem divina do amor. Então, no fim das contas, esses 3 reinos não são mundos separados, mas um mapa só. Um mapa coerente da alma. A jornada completa envolve a descida ao caos, a purificação através do esforço e, finalmente, a ascensão à transcendência. É o caminho completo. Certo, então vamos começar a descida. Mas olha só, o inferno de Dante não é só um lugar de tormento aleatório, de gritos e fogo. Não, é um sistema super preciso. É quase uma anatomia do pecado que expõe a lógica surpreendente por trás da desordem moral. E esse ponto aqui é crucial para entender tudo. Para Dante, o mal não é a ausência de ordem. É a ordem de Deus, só que de ponta cabeça. Por isso que o inferno tem uma estrutura tão rigorosa, sendo um reflexo distorcido da justiça do céu. A lei que governa essa justiça infernal é o contrapasso. Pensa nisso como uma espécie de lei de causa e efeito moral, sabe? A punição não é uma coisa que vem de fora, aleatória. É a consequência lógica e simbólica do próprio pecado, como um espelho que reflete a escolha feita em vida. Um exemplo clássico que todo mundo conhece é o de Paolo e Francesca. É a ilustração perfeita disso. Em vida, eles foram levados, arrastados pela paixão, né? Desobedeceram à razão. E na eternidade, eles são arrastados sem parar por uma tempestade. A consequência já estava ali, dentro da própria ação. E essa lógica toda fica bem clara na hierarquia do inferno. Lá em cima, nos círculos menos graves, estão os pecados da paixão, sabe? Onde o desejo simplesmente atropela a razão. Mais para baixo, a violência. Mas lá no fundo do poço, o pior de todos os males para Dante é a fraude. E por quê? Porque a fraude usa a inteligência, que é um dom divino, para enganar, para quebrar a confiança, que é a cola que mantém a sociedade unida. E aí a gente chega numa das imagens mais fortes do poema inteiro. O centro do inferno, o fundo do poço do mal. Não é fogo, é gelo. Frio absoluto.
A traição congela o amor. O mal supremo não é uma explosão de energia, é paralisia, é ausência total de calor humano, de conexão. Depois de atravessar aquele centro gelado da Terra, a jornada se inverte. A gente sai da escuridão total e, de repente, volta a ver as estrelas. A atmosfera muda completamente. Sai o desespero, entra a esperança. Chegamos no purgatório, um lugar que não é de punição, mas sim de cura, de transformação. E este quadro mostra bem essa diferença absurda. Se no inferno tudo é parado, eterno, solitário, no purgatório é tudo movimento, é um processo, é em comunidade. O sofrimento ali deixa de ser um castigo para virar uma disciplina que cura, quase um remédio. E visualmente o contraste fala por si só, né? De um lado, a escuridão, o gelo, a paralisia do desespero lá no fundo do inferno. Do outro, uma montanha que sobe em direção à luz. É um caminho difícil, claro, mas é um caminho para cima, na direção das estrelas, da esperança. Então, dá para pensar no purgatório como uma espécie de fisioterapia da alma. O sofrimento ali não é para punir, é medicinal. As almas estão participando ativamente da própria cura, fortalecendo a vontade e corrigindo maus hábitos para finalmente poderem se mover em direção à liberdade e ao bem. Ok, então a gente viu a lógica do inferno, a esperança do purgatório. É uma arquitetura moral realmente impressionante. Mas a pergunta que fica é, e daí? Por que um mapa de 700 anos atrás ainda importa? O que ele tem a dizer pra gente hoje, num mundo tão, mas tão diferente? Pois é, a resposta pode estar aqui. Hoje, a gente vive num mundo saturado de informação, mas muitas vezes sentindo um vazio de sentido, né? A comédia oferece justamente o que pode estar faltando: uma cartografia espiritual. Um mapa para ajudar a navegar os desafios da vida que, no fundo, continuam sendo os mesmos. Então, no fim das contas, a grande sacada é que a comédia não é tanto sobre o que acontece depois da morte. É sobre a vida, aqui e agora. É um espelho que reflete essa jornada que é universal. Encarar nossas próprias sombras, nossa desordem interna, fazer o trabalho duro de se purificar e essa busca constante por algo maior, pela luz, pelo amor, pela transcendência. A obra do Dante é um mapa da jornada completa de uma alma. E ao fechar esse mapa, a obra deixa uma pergunta no ar. Se o poema é um mapa de uma alma, como será que é a geografia da nossa própria jornada interior?